Você acredita em Deus? Você tem fé? Você acredita no sobrenatural? Como é a sua relação espiritual? No Brasil, a maioria das pessoas se declaram cristãs, ou cristãs pelo ponto de vista da Igreja Católica Apostólica Romana, ou cristã no sentido protestante. Mas não para por aí. Nós temos os espiritualistas, nós temos as pessoas de religião da matriz africana, nós temos os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, nós temos os índios. Enfim, o nosso Brasil, a nossa Constituição, ele permite tanto a liberdade de culto quanto a expressão da nossa fé. E com base nisso, o povo brasileiro ele tem se tornado, ou sempre foi, um povo muito espiritual, de muita fé, de muita crença. Para aqueles que acreditam, como eu acredito que a fé ela faz diferença na nossa vida, e como a maioria dos brasileiros, minha base é cristã, eu acredito no sobrenatural, eu acredito no Deus, eu acredito que nos momentos mais difíceis, né, quando as questões e as ferramentas naturais, comuns, de conhecimento, elas falham, é necessário que se tenha, sim, um espiritual forte, uma crença, uma fé, que ela nos leva a conquistar algo que aos olhos naturais, né, aos olhos comuns, seria impossível. Esse é o intuito da fé, um relacionamento espiritual com um Deus Criador, com um Deus forte, com um Deus que nos ajuda a vencer a batalha. Mas não basta declarar, não basta crer. A fé e a espiritualidade ela precisa ser praticada, ela precisa ser desenvolvida, como todas as demais áreas da nossa vida. Para nós ganharmos conhecimento, nós precisamos estudar, precisamos pesquisar. Para nós desenvolvermos um relacionamento familiar, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar. Assim também não é diferente com a fé, com a espiritualidade. É necessária uma prática, é necessário uma participação naquilo que são os rituais de cada fé, de cada um protesta. Não adianta a gente dizer que faz parte, não adianta a gente simplesmente falar. Nós precisamos praticar, nós precisamos desenvolver e nós precisamos ter um relacionamento prático, um relacionamento real, de resultados. Seja lá qual for a fé, seja lá qual for a crença, seja lá qual for o meio que nós desenvolvemos a espiritualidade, nós precisamos viver resultados práticos. Nós precisamos ter uma tranquilidade, nós precisamos que essa fé, que essa crença nos traga uma paz, nos traga um entendimento, nos traga uma serenidade e nos torne cidadãos melhores. Melhor no relacionamento com o próximo, melhor no relacionamento consigo mesmo, com o cônjuge, melhor no sentido das práticas que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida. Ou seja, precisamos desenvolver uma paciência, uma crença, um cuidado, um ombro amigo, uma palavra de apoio, de incentivo e de superação. Então, o pilar da espiritualidade ele se torna muito importante quando nós vamos tratar dessas questões conosco, consigo mesmo e com o próximo. Ele é fundamental, indispensável no desenvolvimento de uma força sobrenatural para superar as questões que são vistas como impossíveis. As pessoas que desenvolvem a espiritualidade, que têm uma crença, uma fé forte, elas desenvolvem um período de superação, de paciência, de perseverança muito maior do que as pessoas que não têm essa crença ou nenhuma crença. Portanto, o nosso intuito aqui é fazer com que, seja qual for a sua fé, a sua religião, a sua origem, seja cultural, seja de fé, seja até mesmo de não crer, nós precisamos desenvolver resultados muito mais do que esperado, muito mais do que possível, ou seja, resultados sobrenaturais. Dessa forma, nos propomos aqui a desenvolver, a debater conteúdos de forma que você venha a se fortalecer, crescer e a compartilhar com o seu próximo aquilo que você vive com experiência prática de fé. Estamos juntos, te aguardo na próxima transmissão falando do próximo pilar.